Reencarnação. O que pode ser dito sobre reencarnação? Uma crença mantida pelos seguidores de certas religiões? Resposta: o objetivo do que vamos dizer é expressar a verdade e não depreciar as crenças alheias. Simplesmente explicaremos os fatos relativos ao assunto, nada mais. Por outro lado, não nos inclinaremos a contestar as profundas crenças de alguém, nem aprovamos tal conduta. Sabei, pois, que há dois grupos de crentes na reencarnação. O primeiro não acredita em punições ou recompensas espirituais no outro mundo. Ao invés disso, afirma que o homem recebe sua punição e recompensa através da reencarnação e retorno a este mundo. Considera que o céu e o inferno estão confinados a este mundo material e não acredita no mundo do além. Neste grupo, há ainda duas subdivisões. Uns pensam que o homem às vezes volta a este mundo em forma de animal e, após sofrer este severo castigo, retorna do reino animal para o mundo humano, o que eles chamam de transmigração. A outra subdivisão afirma que o homem retorna ao mesmo mundo humano de onde partiu e que as recompensas e os castigos da vida anterior ocorrem neste retorno, e chamam isso de reencarnação. Nenhuma dessas duas subdivisões acredita em um mundo além do presente. O segundo grupo de crentes na reencarnação acredita no outro mundo e considera a reencarnação como meio de aperfeiçoamento, visto que o homem adquire gradativamente perfeições partindo deste mundo e regressando várias vezes, até alcançar a perfeição máxima. Em outras palavras, acreditam que o homem se compõe de matéria e energia. A princípio, ou no primeiro ciclo, a matéria está imperfeita, mas, ao vir repetidas vezes a este mundo, progride e adquire refinamento e delicadeza até assemelhar-se a um espelho polido. Então a energia, que consiste no espírito, reflete-se plenamente neste em todas as suas perfeições. Eis um resumo. As crenças daqueles que acreditam na reencarnação e na transmigração. Fôssemos entrar em detalhes, muito tempo seria perdido. Este resumo será suficiente. Tais pessoas não apresentam provas ou argumentos racionais sobre suas crenças, que se baseiam em mera suposição e interferência circunstancial, não em provas concludentes. Deve-se pedir aos crentes na reencarnação que apresentem provas e não conjecturas, suposições e pressentimentos. Mas pediram-me provas e argumentos quanto à impossibilidade da reencarnação, e devemos, pois, explicar as razões de sua impossibilidade. O primeiro argumento é que o exterior é a expressão do interior. O reino terrestre é o espelho do reino celestial, e o mundo material corresponde ao espiritual. Ora, observai que no mundo sensível nenhum ser divino se repete, pois nenhuma coisa criada pode ser idêntica a outra em todos os sentidos. O sinal da unidade de Deus está presente e visível em todas as coisas. Se todos os celeiros do mundo estivessem cheios de cereal, não seriam encontrados dois grãos absolutamente iguais, inteiramente idênticos, sem nenhuma distinção. Sem dúvida alguma, haveria diferença e distinção entre eles. Ora, já que a evidência da unidade divina existe em todas as coisas, e a unidade e singularidade de Deus são visíveis nas realidades de todos os seres, é absolutamente impossível a repetição do mesmo ser divino. Portanto, a reencarnação, que é a manifestação repetida do mesmo Espírito neste mundo, com sua essência e condições anteriores,
seria uma manifestação idêntica, e é assim impossível. E como a recorrência do mesmo ser divino é impossível para os seres materiais, a repetida assunção da mesma condição, seja no arco descendente ou no arco ascendente, é da mesma forma impossível para os seres espirituais, pois existe correspondência entre o material e o espiritual. Com relação às espécies, entretanto, o retorno e recorrência são claramente observadas no mundo das realidades, isto é, as árvores que em tempos idos sustentavam folhas, flores e frutos, hão de produzir em anos vindouros exatamente as mesmas folhas e flores e os mesmos frutos. A isso se chama repetição de espécie. Se alguém alegar que a folha, a flor e o fruto passaram pela decomposição, desceram do reino vegetal ao mineral e voltaram outra vez ao primeiro, e que isso constitui uma repetição, a resposta é que a flor, a folha e o fruto do ano passado foram decompostos, que esses elementos anteriormente combinados se separaram e dispersaram. Não é que as mesmas partículas de folhas e de frutos do ano anterior se reuniram e se recombinaram novamente após a decomposição, mas que a essência da espécie retornou através da combinação de novos elementos. Do mesmo modo, o corpo humano é totalmente desintegrado após a decomposição e disperso de suas partes constituintes. Fosse este corpo retornar ao reino mineral ou vegetal, ele não conteria os mesmos constituintes da pessoa anterior, pois seus elementos foram decompostos, desintegraram-se e dispersaram-se no espaço. Posteriormente, outros elementos constituintes foram combinados e outro corpo formado. Embora seja possível que certos constituintes presentes no corpo anterior estejam presentes na decomposição do último, aqueles constituintes não foram exatamente e completamente conservados, sem qualquer adição ou diminuição, de forma a se comporem novamente, dando origem, através de sua composição e combinação, a outro indivíduo. Não se pode deduzir, então, que este corpo tenha retornado em todas as suas partes constituintes, que o indivíduo anterior se tenha tornado este último e que assim o retorno tenha ocorrido. Que aquele mesmo espírito, assim como o corpo, tenha retornado e que após a morte sua essência tenha novamente alcançado este mundo. E se fosse alegar que a reencarnação tem por finalidade a perfeição, de forma que a matéria se refine e se torne mais delicada, permitindo assim a luz do espírito refletir-se nela com plena perfeição. Isso também seria imaginação pura, pois mesmo que admitamos tal suposição, a renovação da existência de um objeto não pode trazer a transformação de sua essência, pois a substituição da imperfeição, por ter voltado, não se tornará a realidade da perfeição. A escuridão absoluta não se torna fonte de luz. A fraqueza abjeta não se transforma em força e poder. E uma essência terrena não se tornará uma essência celestial. Não importa quantas vezes cresça a árvore infernal, nunca produzirá um fruto doce, nem irá a boa árvore trazer um fruto amargo. É claro, pois, que o regresso e o retorno do mundo material não são meios de atingir a perfeição, e que essa suposição carece de provas e evidências. É apenas uma suposição. Não. A consecução da perfeição é, na realidade, dependente da graça de Deus. Os teosofistas acreditam que no arco ascendente, o homem voltará muitas vezes, até alcançar o centro supremo, onde a matéria se torna um espelho límpido
A luz do Espírito brilha em seu pleno poder e a perfeição essencial é alcançada. Porém, aqueles que investigaram a fundo as questões teológicas sabem, com certeza, que os mundos materiais terminam no fim do arco descendente, que a posição do homem está onde finda o arco descendente e se inicia o ascendente, achando esse ponto posicionado do lado oposto ao centro supremo, e que entre as duas extremidades do arco ascendente, os graus de progresso são de natureza espiritual. O arco descendente é chamado de, entre aspas, começo, enquanto que o ascendente se chama, entre aspas, progresso. Aquele termina na materialidade e esse na espiritualidade. A ponta do compasso, ao descrever um círculo, não faz movimento retrógrado, pois isso seria contrário ao movimento natural e à ordem divina, e a simetria do círculo seria desfeita. Além disso, este mundo material não possui tão grande valor nem vantagem para que o homem, uma vez liberto dessa gaiola, busque cair nela novamente. Não. Pela eterna graça de Deus, a verdadeira capacidade e receptividade da realidade humana ficam claras e manifestas na passagem pelos graus da existência, e não através da recorrência e do regresso. Uma vez aberta a concha, uma única vez vê-se claramente se contém uma pérola ou apenas substância sem valor. Quando a planta tiver crescido, uma única vez produzirá espinhos ou flores. Não é necessário que torne a crescer. A partir disso, o progresso através dos mundos, em ordem direta e segundo a lei natural, é a causa da existência, ao passo que o movimento contrário à ordem natural e à harmonia das coisas é causa de extinção. O regresso do espírito após a morte é incompatível com o movimento natural e contrário à ordem divina. É absolutamente impossível, pois, obter-se a existência mediante o regresso. É como se o homem, uma vez liberto do ventre materno, para lá voltasse. Consideremos como é infundada a crença na reencarnação ou na transmigração. Consideram o corpo como um vaso em que o espírito é contido, semelhante à água numa taça, sendo a água transferida de uma taça a outra. Este é, de fato, uma noção infantil. Não refletem suficientemente de forma profunda para perceber que o espírito é algo completamente incorpóreo, que não entra nem sai, e que, no máximo, está conectado ao corpo, assim como o sol está ao espelho. Se o espírito, retornando repetidamente ao mundo material, pudesse de fato passar por todos os graus e atingir a perfeição essencial, seria melhor que Deus prolongasse suficientemente a vida do espírito no mundo material, de modo que ele pudesse adquirir virtudes e perfeições, sem ter que provar a taça da morte e passar por esta vida uma segunda vez. Esta ideia teve origem no fato de que certos crentes na reencarnação imaginam estar a existência confinada a este mundo transitório e negam os outros mundos de Deus, enquanto na realidade estes últimos são infinitos. Se os mundos de Deus culminassem nesse mundo material, então toda a criação seria em vão e a própria existência seria um jogo infantil, pois o resultado final deste infinito universo, a mais nobre realidade do homem, iria de um lado a outro nesta morada efêmera
e receberia suas recompensas e punições. Ao final, todos atingiriam a perfeição, a criação de Deus, com seus infinitos seres. Estaria completa e consumada. E assim, a divindade do Senhor, os nomes e atributos de Deus deixariam de ter qualquer efeito e influência sobre os seres espirituais que agora existem. Glorificado seja teu nome, ó Senhor do poder, de tudo quanto lhe atribui. As limitadas mentes dos filósofos antigos, como por exemplo Ptolomeu e outros, afirmavam que o reino da vida e existência estavam confinados a este globo terrestre. Imaginavam que esse infinito espaço está contido dentro de 9 esferas celestiais, todas essas vazias e inúteis. Testemunhais quão limitados eram seus pensamentos e quão falho seu raciocínio. Os adeptos da reencarnação, do mesmo modo, imaginam que os mundos espirituais estão confinados àqueles reinos criados pela mente humana. Alguns, por exemplo, os drusos e os nussairis, ainda imaginam que a existência se restringe a este mundo físico. Que suposição ignorante! Neste universo de Deus, pois, que se apresenta na maior perfeição, formosura e grandeza, os luminosos corpos do universo material são inumeráveis. Paremos para pensar, então, quão infinitos e ilimitados devem ser os reinos de Deus, que são a própria base. Entre aspas, aprendei a lição, ó sensatos. Mas voltemos ao nosso assunto original. Nos livros e escrituras sagradas, há menção de uma volta, entre aspas, mas seu significado não foi compreendido por pessoas ignorantes, que imaginaram se referir isso à reencarnação. O que os profetas quiseram dizer, entre aspas, volta, não é volta da essência, mas dos atributos. Não é a volta do próprio manifestante, mas de suas perfeições. Diz o Evangelho que João, filho de Zacarias, é Elias. Isso não significa haver regressado à alma racional, à personalidade de Elias no corpo de João, mas que se acham manifestas em João as qualidades e perfeições de Elias. Uma lamparina foi acesa nesta sala ontem à noite. Quando outra lamparina for acesa esta noite, diremos que a luz de ontem se irradia novamente. Quando a água que parara de fluir de uma montanha escorre uma segunda vez, dizemos que é a mesma água fluindo novamente. Ou dizemos que esta luz é a mesma que a anterior. Do mesmo modo, na primavera anterior foram produzidos flores, ervas de doce aroma e frutas deliciosas. No ano seguinte dizemos que aquelas deliciosas frutas, flores e doces ervas retornaram. Isso não quer dizer que os mesmos constituintes das flores do ano passado se combinaram e retornaram após a decomposição. Não. Significa apenas que o mesmo frescor e delicadeza, o mesmo deleitável perfume e os admiráveis matizes das flores do ano anterior apareceram do mesmo modo, exatamente nas flores deste ano. Em resumo, referimos-nos simplesmente à semelhança que existe entre as flores anteriores e as posteriores. Esta é a volta mencionada nas escrituras celestiais. Está plenamente explicado por Bahá'u'lláh no Kitab-i-Haqq. Consultai para que sejais informados da verdade dos mistérios divinos. Sobre vós estejam saudações e louvor.